Salve galera Guerreg, seja muito bem-vindo ao canal da Denro Motorsport. No material de hoje vamos abordar o real motivo de se montar as peças móveis do motor com folgas, então se liga aí. Se você já ouviu falar que as peças móveis do motor ou o motor tem que ser montado com folgas, você ouviu certo. As peças móveis do motor, seja ela bronzinas de biela, pistões, comandos de válvula, folgas de válvula, devem ser montados com folga devido às dilatações que os materiais sofrem. As diversas ligas que existem no motor, como aço, alumínio e suas ligas, dentro do próprio alumínio tem uma série de ligas, exigem folgas específicas por conta do trabalho que está sendo exercido. A dilatação ocorre devido ao acúmulo e o ganho de temperatura conforme o motor vai iniciando em operação. O motor começa aí na faixa de temperatura ambiente, seja ela 20 graus, 30 graus, é uma temperatura ambiente, mas vai se elevando a 90, 100 graus, dependendo do motor, e essas peças móveis vão se dilatando. Uma das peças que se mais dilatam são os pistões. Por isso, eles devem ser montados com uma folga muito maior que outros componentes do próprio motor, que está ativamente ligada e participante na fase de combustão do motor. E se essas peças não estiverem com as folgas corretas ou simplesmente estiverem em folga, tudo se trava. Porque conforme vai ganhando temperatura, essas peças se dilatam, expandem uniformemente, ou não, dependendo da construção, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes assim. Mas basicamente as peças crescem de tamanho, ou seja, precisa se montar com folga para que, se em funcionamento normal, operacional, essas peças não travem e fiquem em pleno funcionamento. Um dos componentes que vamos tratar aqui agora é sobre os pistões. Os pistões de motores de linha original e os pistões aftermarket de linha super preparados ou médio preparados. Bom, basicamente, pistões de série originais, que são instalados aí em Subaru, Fiat, Fusca, Lamborghini, independente de qual seja, motores de série originais, muitas vezes são pistões de alumínio fundido. Comparado com pistões forjados, basicamente, pistões de alumínio fundido precisam de menos folga que pistões de alumínio forjado, por uma série de diferenças técnicas. Para começar, pistão de alumínio fundido, a sua construção é feita a partir de alumínio liquefeito, onde o alumínio é despejado em cima de um molde e ele, após se solidificar, é retirado desse molde e assim, entrando num centro de usinagem, um torno, depende muito do fabricante, e assim se faz toda a conformação de medidas, atingindo aí toda essa dimensionabilidade, né? Esse daqui, por exemplo, é um pistão de alumínio fundido. Como que a gente pode identificar um pistão de alumínio fundido? As peças, elas deixam rastros, né, de fabricação. Um dos rastros de fabricação do alumínio fundido é justamente os pontos onde não foram usinados, ó. Olha só, esses pontos não foram usinados. Eles deixam rastros de imperfeições, rugas, do próprio molde que recebeu a fundição. Aqui também por dentro do pistão, onde não é usinado, pistões fundidos nesse caso, ele deixa rastros aqui da própria fundição, né? No próprio molde que não tem uma perfeição como os pistões de alumínio forjado, tá? E como você pode ver também, ele tem rastros de usinagem e junto rastros de fundição. E todo o resto em conformidade aí, bem usinado, a própria cabeça do pistão muito bem feita e alguns rastros também de fundição. Essa parte mesmo não foi usinada, apenas o centro, que fica com sobra de material, como vocês puderam ver aí em um dos exemplos de pistões sendo usinados. Esse daqui fica um topo, né, e é preso lá no torno, CNC, e faz toda a usinagem. Forjado agora. Pistão forjado é um alumínio ainda,
porém uma liga diferente, que pode ser encontrada no alumínio 4032 e 2618. Independente das ligas, uma vai ser mais robusta que a outra, uma vai pedir mais folga que a outra, porém vão ser folgas superiores às de linha de pistões fundidos. Como é feito o forjamento do pistão? Diferente do aço, que o aço, para que as moléculas se agrupem, porque nada mais nada menos o forjamento é você agrupar as moléculas para que elas fiquem muito mais ligadas e assim aumentando a resistência do material. No alumínio é um pouco diferente. O alumínio 4032, 2018, ele é feito em composições diferentes, de diferentes materiais, não só alumínio, mas tem adição de vários outros componentes para que se tenha as características técnicas desse material, desse pistão, seja ele 4032 ou 2018. Como vocês podem ver aí no exemplo, através de uma barra, ela é cortada, um certo comprimento, para que se tenha material em excesso para fazer a usinagem. Mas antes de tudo, esse tarugo de alumínio aí, seja ele ambos os materiais, ele é pré-aquecido e ele vai para uma matriz, onde essa matriz tem o formato do pistão com uma dimensão muito maior, que posteriormente será usinado. Ele é encaixado dentro dessa matriz e sob pressão ele é prensado. Esse é o momento onde ele está sendo forjado. O alumínio não tem a mesma capacidade, propriedade técnica de um aço que pode ser martelado. O martelamento do processo de forjamento de um pistão é sob pressão única, de uma vez só ou duas, dependendo do fabricante. Tem a matriz, é encaixado esse tarugo, prensado, e ali sai o pistão propriamente dito forjado. A partir daí, esse pistão é levado a torno, CNC, independente do maquinário que seja, ele vai ser levado às máquinas para alcançar as medidas de conformidade aí, técnicas que esse pistão deve ter, sendo ele motor de Ferrari, motor de Lamborghini, de Subaru, de Fusca, independente qual seja o motor que será aplicado, o processo de fabricação é o mesmo. A única coisa diferente é a aplicação final, que vai exigir mais ou menos folga, aí depende muito do projeto. Bom, mas para vocês identificarem as diferenças de um pistão forjado para um de alumínio fundido, é bem visível. Como vocês podem ver, é um pistão onde você já vê a aparência dele, né? Não é porque foi usinado em torno de CNC ou não, é porque realmente é um material que tem muito mais material agrupado molecularmente, né? E propriamente a própria usinagem é muito bem feita. Mas vocês não veem mais aquela parte de imperfeições do molde, né? O único lugar que você vê imperfeições do molde, digamos assim, imperfeições, né? Que é nessas partes onde não foram usinadas. Nesse pistão dessa marca, Mullen, eles não usinam essa parte, certo? Mas, como disse, as peças deixam rastros, né? Esse é o rastro de um pistão forjado. Ele tem uma perfeição maior. Olha como ele é bem trabalhado, tá certo? E todo o restante é usinado para que se tenha conformidade das medidas, certo? Olha que muito mais bem feito que é um pistão forjado. Resumidamente, o processo de fabricação de pistões de alumínio fundido: o alumínio liquefeito é despejado em cima de um molde e após alguns momentos ele é resfriado e depois levado para o processo de usinagem com formação de medidas. Já o processo de fabricação de pistões de alumínio forjado é em formas de tarugo, onde esses tarugos são cortados, depois pré-aquecidos, levados para uma matriz, martelado. Esse é o processo final de forjamento desse tipo de pistão. Após isso, levado para máquinas de usinagem para entregar a conformidade dimensional das peças e assim fazer a entrega para o cliente. Bom, agora vamos entender o real motivo e necessidade de se trabalhar com folgas no motor. Falando de pistões, temos um pouco de exemplos aqui para nos mostrar. Da parte de fundidos, que é o bloco do motor, certo? Que o pistão, um desenho, né? O alumínio líquido em molde, né? Como a gente já falou. Colocando uma lupa, né? Na coisa toda aqui. Aqui ainda temos o bloco e o pistão. A folga, nada menos, nada mais, é o espaço que tem do pistão, né? O pistão aqui em movimento,
de PMS para PMI. É o espaço que tem da saia do pistão, né? Todo o pistão todo o seu pistão aqui, né? Toda a parte do pistão lateral que está em contato, todos os 360 graus do pistão, né? Mas a parte mais importante seria a saia, nesse caso, que é o espaço que está da saia para o cilindro do bloco do motor. Esse espaço aqui é medido em centésimos ou até décimos de milímetro. Por ordem de grandeza aí, estamos falando de uma folga na ordem de 1 a 5 centésimos de milímetro, que a maioria dos pistões de alumínio fundido trabalham para que, se em operação total, né, em pleno funcionamento, 90 a 100 graus de temperatura, esse pistão não trave, ele tem a folga sobrando aí, que em funcionamento total, em plena carga, isso não ocorra um travamento. Travamento esse que é como esse pistão aqui, ó. O pistão, ele engripa dentro do cilindro, tá? Causando aí uma retirada de material por todo o cilindro e causando danos severos, talvez até irreversíveis para o bloco do motor, abrindo espaço para até soluções de troca de cilindro ou até a troca do bloco do motor. É por isso que se monta com folga, porque esse pistão, né, vou colocar como exemplo, hoje ele tem aqui seus 92 milímetros de diâmetro em pontos específicos que devem ser levados em conta a medição, e esse pistão a 200 graus, que atinge ali a parte de combustão, 250 graus, ele vai expandir aí para 92,5, por exemplo. Ou seja, por isso que se deve montar com folga, porque por conta da expansão que os materiais têm. Falando um pouco agora do nível mais molecular da coisa, os pistões de alumínio fundido, como mostra aqui o desenho mais macromente, o que a gente pode ver são esses pontos. Esses pontos, vamos dizer que são as moléculas do alumínio na própria forma sólida, né? Se a gente tivesse como pegar um microscópio e ver a quantidade de moléculas que tem, iríamos ver moléculas dispersas, como essa imagem aqui. Já pistões forjados têm as moléculas muito mais agrupadas, por conta do processo de forjamento, que a gente vai falar posteriormente. E os prós e contras de um pistão de linha fundida, quais são eles? Maior durabilidade, desgaste, é um pistão que trabalha com menos folga. As folgas maiores vão causar um desgaste, principalmente no início de operação do motor. Até atingir as temperaturas operacionais, esse pistão vai passar por esse range de folga por um certo período de tempo. Então, quanto mais folga tiver, pior é para o desgaste do motor. O momento que mais se desgasta o motor, seja ele qual for, forjado ou não, é o momento inicial de partida, onde a gente não tem pressão de óleo, não temos lubrificação no motor suficiente para que não haja nenhum contato com de peças entre peças, e sim lubrificante, onde eu vou ter peça, lubrificante e peça, certo? O controle de blow-by significa a parte de respiro de óleo, tem um controle muito melhor também, pistões de alumínio fundido, e os contras é que não seguram tanto range de potência, não é possível aplicar tanta potência quanto os pistões de alumínio forjado, sejam ele 4032 ou 2018. E também um dos pontos importantes que os fabricantes aplicam a pistões fundidos é o custo, né? É muito mais barato fabricar pistões de alumínio fundido. O processo, vocês já viram que é muito simples, é alumínio líquido em cima de um molde, depois disso é usinagem e pronto, acabou. E é isso, finalizou o processo de concebimento do pistão. Vamos falar agora então um pouco dos forjados. No caso dos pistões forjados, a história é totalmente outra. Para que se tenha um ganho de potência, que é desejado por aumento de pressão de turbo, aumento de taxa de compressão, é necessário aumentar o poder de resistência aí dos materiais internos do motor, com bielas forjadas, bronzinas de melhor material, virabrequins, óleo lubrificante e um dos fatores essenciais ao pistão. Pistões de alumínio fundido, como foi falado, são pistões que não suportam
grandes potências devido ao tipo de construção que é fundido, o próprio material, mas temos os pistões forjados. Como vocês viram, a concepção de um pistão forjado é totalmente outra, já com sua liga, que é diferente, o processo que é forjado sob pressão, altíssima pressão, e é então feito os pistões forjados, que vão nos levar a aplicarmos um mal necessário, que é as folgas. Folgas de trabalho de pistões forjados são excessivamente maiores em relação com pistões de alumínio fundido, devido à sua construção, por ser fundido, ter muito mais material agrupado molecularmente. Como vocês podem ver, molecularmente o pistão de alumínio forjado ele tem as moléculas muito mais agrupadas, e também por conta de material. Comparando o alumínio forjado 4032 com o 2018, ele tem componentes quimicamente na sua composição química que faz com que, mesmo ele sendo um forjado, ele dilate mais ou menos. 4032, por ter mais silício em sua composição, vai dilatar menos que um 2018 que tem menos silício na sua composição e outra gama de outros componentes na sua mistura. Para falarmos em números, pistões de 4032 estão na ordem aí de 7 a 10 centésimos de milímetro folga de trabalho, onde 2018 já começa em 10 até 16 milímetros, centésimos de milímetro de folga. Ou seja, são folgas exacerbadamente maiores do que pistões de alumínio fundido. Quais os prós e contras de essas diferenças entre pistões de alumínio fundido para pistões forjados, né? Como se trabalha com excesso de folga, por conta da expansão muito maior do pistão de alumínio forjado, seja ele 4230 ou 2018, é necessário trabalhar com muita folga. E essa folga vai aumentar aí a comunicação da combustão com o meio de cárter, com o meio de respiro, sistema de blow-by, ou seja, você vai perder pressão em algum momento no funcionamento do motor. Ou seja, vai ter uma redução de potência em algum momento operacional do motor, principalmente na fase fria do motor, onde ele não está em plena operação. Já em plena carga, em alto regime de potência, essas folgas são conformadas desde que foram instaladas da maneira correta, com a folga correta, e assim não tenha nenhum atrito de materiais, como a gente mostrou lá o pistão, mesmo um pistão fundido com a folga correta ou não, pode acontecer isso, mas mais ainda com pistões de alumínio forjado, como esse aqui, que recebeu pouca folga e ele engripou no cilindro. Então, é um mal necessário, porém, é um benefício, porque esses tipos de pistões suportam mais taxa de compressão, expandindo os limites, as limitações mecânicas a outras peças, como o bloco do motor, câmbio, embreagem, uma série de outros componentes que vão ter que, dependendo do projeto, ser redimensionados. Mas falando em pistões forjados, basicamente o malefício é a folga. Em operacional ambiente, essa folga vai mostrar mais barulho no motor, mas os prós é que suportam uma gama de potência muito maior. Bom, então é isso aí, galera Gearhead. As grandes diferenças, né, de pistões, falando de folga, né, as grandes diferenças de pistões, o porquê se dá mais folga em um, porque se dá mais folga em outro, os prós e contras de um e de outro, onde os pistões de alumínio fundido não suportam tanta potência, mas tem um controle de até emissões melhor, controle de consumo de óleo melhor. Já os pistões forjados têm todo um aspecto de descontrole no consumo de óleo, suportam muito mais potência, uma série de diferenças que devem ser levadas em conta para a aplicação do seu projeto. Se você tem expectativa de alcançar grandes potências, é necessário estudar a instalação e aplicação de pistões forjados, se não apenas um aporte maior de potência, mantém-se ali pistões originais, dependendo das características que esse motor apresenta, de vitalidade, deve-se levar em conta tudo isso. É isso aí, galera Gearhead. Apenas riscamos a superfície deste assunto. Se vocês quiserem um pouco mais de contato com esses assuntos, ou o dia a dia da oficina, acessa lá nosso Instagram com stories diários, matérias
que vocês podem acompanhar, e também nosso Facebook. E se vocês tiverem algum comentário para fazer, alguma dúvida, pode usar o campo dos comentários aqui ou lá no Stories também, alguma pergunta sobre algum material novo ou sobre esse material. E é isso aí, galera. Forte abraço, tchau, tchau.